Você está no Cláusula Pétrea e além de ver uma jornalista da Globo sendo desmentida no ar, você vai ver no final do vídeo o Lula em mais um de seus atos falhos. Matéria aí na tela. Na verdade, o vídeo, que eu quero assistir junto com você, é a sua primeira vez aqui. Por favor, inscreva-se. Nós temos vídeos aí todo dia, toda semana aqui com muita notícia. Eu tô até percebendo que o nosso canal aqui tá virando quase uma série da Netflix, né? Se você perder um vídeo, você vai perder muita coisa. Mas vamos lá, eu vou assistir esse vídeo aqui junto com você. Daqui a pouco eu volto pra gente comentar esse vídeo. Presta bastante atenção, é bem rapidinho. E vai ser difícil pro Flávio o bordão, não era o meu governo, era o governo do meu pai. Não vai colar, né? Mas muito difícil que o eleitor enxergue duas pessoas diferentes com o mesmo sobrenome, né? Então ele o tempo inteiro vai ser cobrado a explicar o governo do próprio pai, do qual ele fez parte também, como senador, mas era defensor do governo. Existe um fator que é sempre levantado nessas horas, e com certeza vai ser também para muitos problemas do governo anterior, pode ser levantado o fator pandemia, para dizer, olha, a pandemia realmente bagunçou de tal maneira tudo, que não dá para atribuir ao governo uma série de coisas que aconteceram, né? Problemas sociais, saúde pública, problemas na educação, a pandemia foi um fator ali que bagunçou tudo. E, estritamente, do ponto de vista econômico, fiscal, o que ele vai poder apresentar é, olha, na pandemia o governo realmente gastou muito mais, mas daí nos 2 anos seguintes, né, ano da pandemia 2020, né? Daí na sequência, 2021 e 2022, o governo Bolsonaro entregou resultados fiscais de melhora das contas públicas. Aí por descambou. outro lado... Depois disso descambou, né? E depois, no governo Lula, a coisa volta a se deteriorar. Não, no governo Bolsonaro, o fiscal do governo Bolsonaro na segunda metade, no ano da eleição, foi um descalabro. Não é o resultado os precatórios. do endividamento. Tem toda a questão, a discussão, o que fazer com os precatórios, que aumentaram muito, uma parte da conta foi passada à frente, mas houve também um corte de gastos estrutural ali. Se era sustentável ou não, é uma boa discussão, inclusive, mas aconteceu. Então é um ponto que pode ser trazido aí. Cara, a Natuza Neri, ela é muito militante. Para você que não conhece, a Natuza Neri, ela é uma militante nível PSOL, assim, né? Então primeiro, você analisar o governo Bolsonaro, a economia, sem considerar a pandemia, é uma desonestidade intelectual sem tamanho, né? E o segundo fato é o seguinte, o governo Bolsonaro na economia tinha, sim, muita responsabilidade fiscal. Essa questão dos precatórios, vai jogar mais para frente. É claro, senão você explode a máquina pública, né? Não tem como você pagar os precatórios de uma vez, o negócio que foi aprovado no governo Bolsonaro. Aí a justiça manda pagar, você vai pagar de uma vez, você quebra o governo, né? Eu me lembro que isso acontece, gente, os problemas econômicos do Brasil, se você não entendeu isso da política brasileira, você não entendeu nada. Os problemas econômicos do Brasil são problemas estruturais, tá? Então, quando o governo Bolsonaro vem fazer, por exemplo, a reforma da Previdência, é porque o sistema previdenciário do jeito que está, ele não é sustentável a longo prazo. Uma hora vai ter que ficar fazendo reformas. Ele não se sustenta. O sistema previdenciário ele foi pensado para, por exemplo, quase 10 trabalhadores sustentarem um aposentado. Quando se teve a reforma da Previdência em 2019, estatisticamente a gente não tinha 2 trabalhadores para sustentar um aposentado. Isso não tem como, isso não tem jeito, isso é impossível, isso é inviável. E toda lei nesse sentido, ela não tem efeito retroativo, ela só passa a valer a partir do seu estabelecimento, e isso quando o estabelecimento dela vem em camadas, né? Explico para você entender. Se eu faço uma reforma da Previdência hoje, os aposentados hoje não são afetados. Então todo esse sistema que já não é sustentável, ele vai ficar por um longo tempo. Esse tipo de lei que vai, vamos dizer assim, tirar benefícios, tirar direitos, né? Isso aqui é uma outra discussão que a gente pode fazer outro dia, não tem efeito retroativo. Você não pode mudar o que já está feito. Você pode mudar o sistema dali para frente, né? E até esse sistema todo passar, a dívida ela vai aumentando, né? Fora que você não aplica a lei de uma vez, ela vai sendo aplicada progressivamente, é igual foi a reforma tributária no governo Lula, vai sendo aplicada progressivamente, né? E o Lula, isso aqui, gente, você precisa entender isso para você ter argumento. Você precisa entender isso. O Lula é um irresponsável econômico estrutural. A gente viu no vídeo passado, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, o Lula criou quase 18 mil cargos. Isso explode o gasto fixo do governo. Fixo. O gasto fixo é onde você não pode mexer. O gasto fixo é onde você não pode reformá-lo depois. O gasto fixo vai ter aquele gasto fixo quase que ad eternum, se não fazer uma reforma bem enraizada.
Sabe, o Brasil a política brasileira é um ambiente terrível para se fazer reformas. Terrível. Tem lobbies, tem espírito de corpo, tem um monte de coisa que impede de se fazer as reformas necessárias. Então, o governo Lula, a economia do Lula, ela não é sustentável por si só. E isso aqui que eu estou falando com vocês vai casando com as próximas notícias que a gente vai conversar aqui, ó. Olha só, empresas em recuperação judicial. Olha isso aqui, cara. Em 2025, isso explodiu. Explodiu. Nem na pandemia você teve números tão ruins quanto o governo Lula. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Nem na pandemia, olha só o ano 2020. 2020 aqui, ó. Aqui, ó, primeiro ano de governo Lula, superou o ano de pandemia. Pelo amor de Deus, 2025 explodiu. Olha isso aqui. É uma quebradeira generalizada de empresas, muito por conta daquilo que eu tenho falado com vocês. O estímulo artificial de crédito para estimular consumo imediato joga as empresas no buraco. Eu tenho falado isso aqui pelo menos nos últimos 3 vídeos anteriores. Por que joga a empresa no buraco? Se você entende o mínimo de economia, você vai saber. Se você estimula crédito artificialmente, você passa um recado errado às empresas. As empresas têm uma informação errada. Com essa informação errada, elas vão começando a tomar decisões baseado nessa informação errada. Até perceber que essa informação está errada, essas empresas já tomaram várias decisões erradas e aí algumas vão ter tanto prejuízo, mas tanto prejuízo, que não vão conseguir retomar o seu funcionamento, mas vão quebrar. Vão quebrar. Isso é a essência de governo Lula. Olha só outra notícia que casa com isso aqui, ó. A evolução do consumo das famílias e a evolução da renda. Olha só isso aqui. A renda das famílias está aumentando. Olha só. É essa linha laranja aqui. Agora, o consumo não aumenta conforme a renda. Sabe qual que é o nome disso aqui? Inflação. Sabe qual que é o nome disso aqui? Juros. Pagamento de juros. Isso aqui é resultado direto de uma política do PT. Você aumenta até a renda, beleza, aumentou a renda? Ok, a renda está a mais. Muito se deve de programas sociais também, né? Complicado. Mas vamos lá. Aumentou a renda, mas por que o consumo não aumenta? Se a renda aumenta, vamos consumir mais, vamos comprar mais, certo? Errado. Por quê? Porque aqui nós temos um estímulo artificial de consumo, só que esse estímulo não é gratuito. Ele vem com uma taxa de juros alta. Se eu aumento o seu limite no cartão de crédito, eu estou te dando mais dinheiro? Não. Eu não estou te dando mais dinheiro. Estou aumentando a sua possibilidade de consumo imediato. Ok, o consumo, ele vem até numa crescente. Depois ele se desacelera, é normal. Não existe mágica aí na economia, mas o governo Lula insiste em querer fazer mágica. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Olha só essa notícia que eu queria trazer para vocês, muito interessante. Há 4 anos, a maior intenção de voto de Lula estava entre os jovens de 16 a 24. Hoje, a pior avaliação do seu governo está justamente aqui. As pessoas viram que não é só picanha e cerveja, esse discurso é populista. As pessoas viram que não tem como fazer mágica na economia. Economia é um cálculo natural. Você precisa deixar as empresas e as pessoas tomarem decisões por si próprias, não o governo ficar intervindo para tentar ajudar as pessoas. As pessoas viram que é revoltante enquanto você está pagando um caminhão de imposto, o governo está fazendo viagens, o governo está dando programas sociais a esmo. Tem vários e vários estados que tem mais pessoas recebendo programas sociais do que trabalhando de carteira assinada. As pessoas estão produzindo menos, aí querem ainda discutir escala 6x1. Tem uma pessoa que me perguntou no privado, Elias, qual que é a sua opinião sobre o fim da escala 6x1? Gente, eu acho que não deveria ter escala nenhuma imposta. Deveria ser uma negociação direta entre empregado e empregado. Isso significa que não tem que ter leis trabalhistas? Claro que não. Tem que ter sim uma regra, uma lei, alguma coisa do tipo. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é que o brasileiro ele está acostumado culturalmente a depender do governo. Ele não pode fazer isso. Se uma pessoa, ela entende que ela precisa ser responsável economicamente, que ela precisa construir um patrimônio, que ela não pode gastar mais do que ela ganha, etc, 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 ela vai criar mecanismos para se proteger financeiramente e não depender do governo. Logo, quanto mais protegida e estável financeiramente ela está, menos também dependente das empresas, porque o argumento da esquerda é esse. Não, porque na cabeça dos liberais, na cabeça dessas pessoas, a empresa vai negociar de igual modo com o trabalhador. O empresário, ele vai ser bonzinho e vai negociar. Não é questão de ser bonzinho ou não. Em uma negociação precisa valer a pena para ambos os lados. Agora, não está valendo a pena para ninguém. Não vale a pena para o trabalhador e não vale a pena para o empreendedor. Eu trouxe aqui uma notícia para vocês e eu estou batendo na tecla dessa notícia aqui que as pessoas estão confiando mais nos empregadores do que no governo. Por quê? Elas entendem que, eu estou pagando um caminhão de imposto, não tem nenhum serviço bom. Eu estou pagando um caminhão de imposto para dar benefício social para os outros. Eu estou pagando um caminhão de imposto para o Lula viajar com a Janja e gastar 1 bilhão e 400 milhões no cartão corporativo.
eu tô confiando mais na empresa que eu tô trabalhando do que no governo. Agora, em 2022, esses jovens de 16 a 24 não tinham sentido na pele ainda o que tinha sido um governo Lula. Não tinham sentido. Agora sentiram o que é. Resultado, a desaprovação está maior nessa classe aí, né? E pra gente encerrar, mais uma gafe do Lula. Eu não vou tocar o vídeo todo aqui pra vocês, mas ele fala o seguinte, né? Vocês são as pessoas honestas que querem que eu seja. Aqui ele tá falando o seguinte, né? Qual que é o contexto aqui? Ele tá alertando aos jovens que os jovens não podem ficar, né, na internet criticando os políticos, chamando todos os políticos de ladrão. Aí ele fala assim, vocês jovens têm que entrar na política e serem os políticos honestos que vocês querem que eu seja. Como se diz, né? Eu sou corrupto, mas vocês precisam entrar na política para ter a honestidade que vocês querem que eu tenha. Mais um ato falho do Lula, né? O Lula tá baidando demais, cara. O Lula é protocolo Biden mesmo, que igual tá aqui no The Incorrupt, né? É protocolo Biden. O cara ele não tá muito bem, cara. Ele não tá muito bem. Tem muita gente, eu vou encerrar aqui esse vídeo já falando um negócio pra vocês. Tem muita gente que está cravando já que o Lula vai sair, tá? Tem muita gente, ó, se você acha que o Lula vai concorrer esse ano, você não tá entendendo a política. O Lula vai sair. Tem gente séria que tá cravando isso, tá? No meu último vídeo, inclusive, eu falei da Janja, falei como ela potencializou polêmica e trouxe um caminhão de informação. Aqui, como eu disse no início do vídeo, o nosso canal é quase que uma Netflix. Se você perder um vídeo, você perde um caminhão de informação. Nos próximos vídeos você não vai estar entendendo mais nada. Então, clica nesse vídeo que tá passando aqui do lado, assiste ele com atenção para você entender melhor o que está acontecendo na política.